Oi, eu sou o Ranilson e eu ajudo pessoas através da neurociência a mudar hábitos e dominar o próprio comportamento. E aqui a gente vai usar a ciência para quebrar uma ilusão, uma ideia que quase todo mundo tem sobre como o nosso cérebro funciona. Se prepare porque a gente vai questionar uma coisa que parece, assim, super óbvia. Olha, essa frase pode até parecer meio estranha, né, contraintuitiva, mas acredite, ela é a chave para a gente entender por que, tantas vezes, a gente age de um jeito querendo agir de outro. A real é que a esmagadora maioria das nossas decisões não tem nada de racional. Vamos entender o porquê disso. Bom, vamos começar então com a maior ilusão de todas, a nossa fé quase cega na razão. Vamos explorar por que essa ideia, apesar de ser bem confortável, quase nunca bate com a realidade. Todo mundo gosta de pensar assim, né? Que a gente é lógico, que a gente pesa os prós e os contras antes de fazer qualquer coisa, é uma imagem que a gente constrói da gente. Só que o que as pesquisas do cérebro mostram é que essa imagem é, na maior parte do tempo, uma ficção. Uma ficção muito bem contada, mas ainda assim uma ficção. Tá, então peraí. Se não é a lógica que está no comando, o que está acontecendo dentro da nossa cabeça afinal? A ciência tem a resposta para isso. E ela está na forma como o nosso cérebro foi, digamos, programado para funcionar. Para a gente conseguir entender esse processo, a gente precisa falar de uma coisa chamada hierarquia cerebral. Pensa nisso como se fosse uma linha de comando mesmo, uma ordem de importância. Nem todas as partes do cérebro têm o mesmo peso ou a mesma velocidade na hora de reagir. Existe uma ordem de quem fala primeiro. E é aqui que a gente vê o centro de todo o conflito. De um lado, a gente tem o sistema límbico. É o nosso cérebro emocional. Pensa nele como sendo rápido, mais rápido como um raio, sabe? Instintivo. Do outro lado está o córtex pré-frontal, a parte lógica, analítica, só que ele é lento. E a diferença crucial aqui não é qual deles é mais inteligente, mas sim qual deles é mais rápido. O sistema límbico, o emocional, reage em milissegundos. É quase instantâneo. Enquanto isso, o córtex, ele precisa de bem mais tempo só para começar a entender o que está rolando. É uma corrida, literalmente, que a lógica quase sempre já perde na largada. E essa linha do tempo aqui deixa bem claro qual é a consequência inevitável dessa diferença de velocidade. Então, acontece alguma coisa, um estímulo, e pá! Imediatamente, em milissegundos, o sistema emocional dispara uma reação. Pode ser medo, raiva, alegria, o que for. Só depois, com um belo de um atraso, é que a nossa parte lógica entra em cena, tentando analisar e entender o que já aconteceu. Então, o ponto principal, o resumo da ópera, é este aqui. A sequência natural do nosso cérebro não é pensar para depois sentir. É exatamente o contrário. A gente sente primeiro e só depois a gente vai racionalizar, vai pensar sobre aquele sentimento. Essa é a ordem fundamental das coisas. Não tem como fugir disso. Ok, mas e daí? O que essa ordem cerebral significa na nossa vida real, no dia a dia? Pois é, isso nos leva direto para uma experiência que, olha, todo mundo conhece bem demais. O famoso ciclo do arrependimento. Você já parou para pensar nisso? Sabe quando a gente toma uma decisão no impulso? Naquele momento, ela parece fazer todo o sentido do mundo, parece a única coisa lógica a se fazer. Aí passam algumas horas, uns dias e a gente olha para trás e pensa, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? A resposta para essa pergunta está exatamente naquela hierarquia que a gente acabou de ver. Quando a gente está em momentos de muito estresse, de ansiedade ou até de muita empolgação, o sistema límbico, com aquela velocidade toda dele, ele simplesmente sequestra o controle. Ele assume o cockpit do cérebro. E aí ele toma as rédeas para buscar uma coisa: prazer imediato ou fugir da dor. É simples assim para ele. Nessas horas, a nossa parte lógica fica, como se diz, temporariamente offline, sem a menor chance de dar um pio. E aqui que vem o pulo do gato. Depois que a emoção já fez a festa, já decidiu, já agiu, o nosso córtex pré-frontal, o lógico, ele volta para a cena. Só que o papel dele, nesse momento, não é mais questionar a decisão. Não, o papel dele é ser tipo um assessor de imprensa do cérebro. Ele vai criar toda uma história, uma narrativa super lógica e coerente para justificar por que aquela decisão totalmente impulsiva foi, na verdade, a melhor coisa a ser feita. Ok. Acho que deu para entender o problema, né? Basicamente, a emoção manda e a razão só justifica depois. Mas, então, quer dizer que a gente é refém dos nossos impulsos? Que não tem o que fazer? Não, de jeito nenhum. Agora a gente vai ver como usar esse conhecimento todo a nosso favor para, de fato, conseguir mudar nosso comportamento.
Então, se ficar só na força de vontade, no pense positivo, não adianta muito para lutar contra uma reação emocional de milissegundos. O que é que funciona de verdade? Onde é que a gente tem que colocar a nossa energia para conseguir uma mudança que seja real, que dure? E a resposta é uma mudança total de foco. A verdadeira alavanca para a mudança de comportamento não está na mente lógica. Ela está no nosso estado emocional e, olha só, fisiológico. O grande segredo é aprender a gerenciar como a gente se sente, para dar tempo da nossa parte lógica entrar no jogo, para ela poder participar da decisão. E o processo para fazer isso pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro passo, reconhecer a emoção. É desenvolver uma habilidade de perceber a emoção na hora que ela está nascendo. Segundo, regular o estado fisiológico. Usar ferramentas práticas para acalmar o corpo e, consequentemente, a resposta emocional. E aí sim, como terceiro passo, com a emoção mais controlada, a gente finalmente consegue agir de forma intencional e não só reativa no piloto automático. Tá, Ranilson, mas como é que a gente faz essa tal de regulação na prática? É simples, usando ferramentas que falam a língua do nosso sistema emocional, do sistema límbico. Por exemplo, a respiração controlada. Ela manda um sinal direto de "tá tudo bem, pode relaxar" para o cérebro. E isso acalma aquela resposta de luta ou fuga. Dormir bem. Nossa, uma boa noite de sono literalmente restaura a capacidade do nosso córtex pré-frontal de entrar em ação, de frear os impulsos. Um ambiente organizado, uma rotina consistente, tudo isso diminui os gatilhos de estresse que vivem ativando o nosso sistema emocional. Cada coisinha dessas diminui a nossa reatividade e abre espaço para a lógica finalmente poder trabalhar. Então, chegando ao final, qual é a grande lição que a gente tira de toda essa jornada pelo nosso cérebro? A conclusão é simples e poderosa. Autocontrole não tem a ver com ter mais força de vontade. Tem a ver com ter mais habilidade emocional. Dominar a si mesmo não é sobre reprimir o que a gente sente, mas sim sobre aprender a navegar por essas emoções. Quando a gente aprende a regular nosso estado interno, a gente dá para a nossa parte racional a chance de participar da conversa, transformando aquelas reações impulsivas em respostas conscientes, escolhidas. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar para reflexão. Agora que ficou claro que a porta de entrada para a mudança é a regulação emocional, qual é aquele comportamento reativo, aquele que acontece no piloto automático, que você gostaria de transformar numa escolha consciente? Pense nisso. A ferramenta para essa mudança está no corpo, não só na mente.